Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver solda ponto com transformador de micro-ondas. Há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre o perigo de usar o transformador de micro-ondas fora do micro-ondas. E muita gente me perguntou sobre a aplicação desse transformador para fazer uma solda ponto. Então eu resolvi fazer esse tutorial tentando esclarecer o assunto. Vamos lá? Essa questão surgiu a partir do vídeo em que eu alerto do perigo de usar o transformador de micro-ondas para gerar altas tensões. Claro que o técnico eletrônico que trabalha na manutenção desse tipo de equipamento está preparado. O objetivo principal daquele vídeo era esclarecer as pessoas que não conhecem a eletrônica e acham simples fazer o equipamento para gerar as figuras de Lichtenberg. Os artesãos e artesãs são com essas pessoas que acontecem os maiores acidentes. O problema desse equipamento é o fato do pessoal estar gerando a alta tensão com um transformador de micro-ondas. A nossa missão como técnicos é alertar essas pessoas sobre o real perigo. Mas aí surgiu uma enxurrada de perguntas sobre o uso do transformador de micro-ondas com a máquina de solda a ponto. O pessoal parece adorar o transformador de micro-ondas, e como tem muitos desses na sucata, a imaginação corre solta, e a cada dia surge uma nova aplicação para o transformador de micro-ondas. Bem, aí é diferente. Na solda a ponto, a tensão é baixa, então o risco é muito pequeno. O risco é simplesmente o mesmo risco de lidar com qualquer equipamento ligado na rede elétrica. O grande problema é a alta tensão. Veja nessa imagem, aqui não tem problema algum aproximar os dedos das ponteiras. O choque não será bruto. Na verdade, nem choque vai levar. Então não tem problema algum colocar o dedo sobre as barras de cobre ligadas no transformador de micro-ondas, desde que você não deixe o dedo entre as ponteiras, e nem é pelo choque, mas a pressão mecânica é bruta. Mas por que aqui não tem problema se o tipo do transformador é exatamente o mesmo? O transformador parece ser o mesmo, mas não é exatamente o mesmo. Esse é um transformador modificado. E para entender por que ele foi modificado e por que essa modificação não tem perigo, vou recordar os princípios básicos do transformador ideal, aquele sem perdas. Ele não existe na realidade, mas todo transformador real busca funcionar como um transformador ideal. Então vou revisar primeiro o transformador ideal. E o primeiro princípio do transformador ideal é que a potência no transformador não é transformada. O que é transformada são as tensões e correntes. Potência não. Parece que eu estou vendo muita gente se revirando na cadeira, então eu vou repetir. Isso só para um transformador ideal. No caso do transformador de micro-ondas, ele tem perdas sim, e devem ser levadas em conta nesse caso. Então, para acalmar os mais nervosos, vou reformular o princípio básico. Vou dizer que a potência no secundário é aproximadamente igual à potência do primário. Para um cálculo inicial e para entender o princípio do transformador de solda a ponto, essa aproximação está boa. Então, um dos dados mais importantes no transformador é a sua potência. E você já parou para pensar qual a potência de um transformador de micro-ondas? Você pode até não ter pensado muito nesse assunto, mas já sentiu muito a potência do transformador de micro-ondas. Ela vem no final do mês na continha de luz, que nunca é o ideal. Você já notou que quase nenhum transformador de micro-ondas informa potência? Um dado fundamental para todo transformador, pelo menos não traz de forma clara. E mais, ao procurar o datasheet desse tipo de transformador, não tem muitas informações não. Tudo é muito difícil, escondido. Os dados são tensão do secundário, tensão do primário e deu. Mas esse fabricante aqui informa a potência, 1000 VA. Ele fala watt, mas é VA. Você achou que eu ia dizer watt? Mas não é nem isso. A unidade correta de potência no transformador é VA, volt ampere. Esse é o padrão para a maioria dos fornos de micro-ondas. No transformador de máquina de solda, o importante no secundário é a corrente. A corrente é que derrete tudo. É uma corrente muito alta, é uma corrente da ordem de 100 ampere a 500 ampere. E para uma máquina de solda pequena, para trabalhos manuais, 500 ampere já está muito bom.
Então, se você sabe qual a corrente esperada no secundário, sabe a potência no secundário, fica fácil determinar a tensão no secundário. A tensão é igual à potência sobre a corrente. Então, dividindo 1000 VA por 500 ampere, veja lá, a tensão ficou bem pequena, só 2 volts, uma tensão similar à tensão de uma pilha. Por isso, não representa perigo algum. Quem tem medo de manusear uma pilha? Então, um transformador de solda a ponto deve ter no secundário um cabo que suporte 500 amperes. Agora sim, tem que ser um cabo bem grosso. Ou de forma mais técnica, o diâmetro tem que ser grande, mas a tensão tem que ser pequena. E o número de espiras do transformador é diretamente proporcional à tensão. O número de voltas do secundário tem que ser bem pequeno para gerar 2 volts. Isso você pode observar na figura. E tem casos até que são usados barras de cobre no lugar dos cabos. Sim, o diâmetro do cabo é proporcional à corrente, a famosa bitola do cabo. E cabos para 500 ampere ou 1000 ampere não se encontra ali na esquina. Então o melhor é usar uma barra de cobre. Imagina o trabalho para enrolar no núcleo do transformador. Mas alguém deve estar pensando, e a corrente no primário não vai explodir tudo? Será que o cabo de 2,5 milímetros quadrados da fiação vai aguentar? Não vai explodir nada. E tudo devido ao princípio básico. A potência no primário é igual à potência no secundário. Usando o princípio básico, muitas vezes não precisa nem usar aquelas regrinhas que relacionam a tensão e a corrente no transformador. Então, se a potência no primário é a mesma, 1000 VA, é só recalcular a corrente para a tensão da rede. Vamos supor que a rede é de 127 volts. Nesse caso, a corrente seria 1000 VA dividido por 127 volts. Isso dá 7,9 ampere. Viu? Bem baixinha. Não vai derreter a fiação de 2,5 da instalação. Aqui até vou começar a ajustar as contas para a realidade. Todo mundo sabe que o transformador tem perda. Então, a potência do primário tem que ser maior do que 1000 VA. Sim, porque parte da potência vai ser entregue para as perdas. É como os impostos. O que sobra é que você vai usar. Então, vou considerar uma potência a mais no primário. Como o transformador de micro-ondas não é dos melhores, vamos botar aí uma perda de 20%. Com certeza, o que entregamos de impostos é bem mais. Então, no final das contas, a corrente no transformador vai ser 20% a mais. E para não complicar, vou considerar uma corrente real no primário ao redor de 10 amperes. Ainda assim, é bem menor do que a corrente de 500 amperes do secundário. Agora vamos ver como transformar o transformador de micro-ondas para que ele se transforme num transformador de solda. Você verá diante dos seus olhos essa incrível transformação. Tem muitos canais na internet mostrando de forma séria como fazer isso. Vou deixar alguns links na descrição. Você terá que desmontar o transformador de micro-ondas. Isso mesmo. Você terá que tirar o famigerado enrolamento de alta tensão, aquele que pode causar sérios acidentes, e bobinar no seu lugar um enrolamento de baixa tensão, aquele que não tem perigo algum. Mas não pense que vai ser uma tarefa simples, não. Vimos ali atrás que para altas correntes o cabo há de ser bruto, isso é, ter um diâmetro considerável. E tudo começa abrindo espaço para a grandeza do secundário. E uma forma simples de fazer isso é serrar o enrolamento de alta tensão. Isso mesmo, use a serrinha manual para isso, sem piedade. Afinal, não queremos nada de alta tensão. Serre todo um lado primeiro, mas cuidado, não serre os fios do primário. A serrinha não pode nem encostar no primário. Esse enrolamento tem que ficar intacto, mas tem aqueles fiozinhos enrolados ali no cantinho. Esses são os fios do filamento da magnetron. Como na solda a ponto não tem magnetron, pode sacar ele fora também. Agora vamos ter que usar força bruta mesmo. Pegue aquele martelo na sua maleta de ferramentas. Opa, você não tem martelo na sua maleta de ferramentas? Claro, você é um técnico eletrônico, mas em algum canto da casa deve ter um. Pegue e martele com cuidado no enrolamento de alta tensão. Tem que bater mesmo para empurrar o que sobrou do enrolamento de alta tensão, até que ele saia do outro lado. Ele vai resistir, trancar aqui e ali, mas vai sair. No seu lugar, vai ficar um buraco. E é isso que precisamos, sempre observando que essa é apenas uma sugestão de como fazer.
Um buraco, isso mesmo. Tudo o que precisamos para enrolar o nosso secundário. A gente fez a conta antes para 500 amperes. Foi só para chamar a atenção. Para uma solda a ponto simples, caseira, 100 amperes já está muito bom. Tipo uma solda para soldar a tira metálica que une as baterias de lítio para formar aqueles bancos de baterias. Ou soldar 2 lâminas de alumínio. Trabalhos caseiros. Nesses casos, um cabo de 25 milímetros quadrados já está muito bom. Muita gente deve estar pensando, mas esse cabo é para corrente ao redor de 95 amperes, professor Bairro. Mas pode ser usado aqui, porque o tempo de solda é curto. A corrente vai circular pelo condutor pouco tempo. Não vai dar tempo de esquentar. Veja como ficou esse transformador com 2 espiras no secundário de um fio de 25 milímetros, tudo bem ajustadinho, e com os terminais já montados nas pontas. Os terminais são importantes para evitar mau contato. Queremos que esquente somente o material a ser soldado, não a nossa conexão. Veja que o enrolamento tem 2 espiras. É sempre bom medir a tensão nos secundários sem carga. Com tudo aberto, a tensão deve ficar ao redor de 2 volts, e não importa a tensão da rede. A tensão no secundário deve ficar em 2 volts. Em 220, o número de espiras pode ser menor, mas tudo vai ter que ser verificado na prática. Para começar, 2 espiras está bom. Veja esse transformador, ele tem menos voltas no secundário e o cabo é bem mais grosso. Veja que não vai ser possível conseguir grandes correntes usando cabos. O furo que fica depois de tirar o enrolamento de alta tensão não é muito grande. Mas o trabalho não termina no transformador. Não dá para deixar o transformador atirado sobre uma madeirinha, mesmo que não gere alta tensão. Tem ali o primário, que pode causar algum acidente. Então é bom colocar o transformador dentro de uma caixa. E ainda tem todo o trabalho mecânico para elevar a energia elétrica dos terminais do transformador até o ponto da solda. Veja a figura mostrando um trabalho desse. Veja que nesse caso foi usado um fio para levar a corrente até o ponto de solda. Veja que tem uma alavanca de madeira que servirá de suporte para os fios e pressionar o ponto de solda. Muita gente usa uma alavanca metálica para conduzir a corrente. Tudo é uma questão de criatividade e tudo depende da aplicação. Depois de tudo montado, é só usar. Note que não tem problema algum com a isolação. Mas é bom ter cuidado. Usar luvas e óculos. Esse tipo de solda pode causar fagulhas. Você pode conferir a corrente no secundário. É só inserir um alicate amperímetro e aplicar a solda. Eu achei essa foto na internet para mostrar como fazer. Então me deparei com essa medição. Veja que na foto está mostrando 710 amperes. Opa, tem algo errado. O cabo parece de 25 milímetros e até 100 amperes estaria tolerado. Por pouco tempo, tudo bem. Mas 700 amperes? Onde está a falha? Será que o instrumento é ruim? Cuidado, não caia nessa lorota. O alicate amperímetro também é um transformador. Então, nunca use perto de outro transformador, principalmente de um transformador de corrente como esse da solda a ponto. O campo magnético criado é tão intenso que vai bagunçar a sua medição. E mais, vai bagunçar tudo ao redor dele. Ele vai interferir em tudo. Então, não deixe o celular perto e não culpe o pobre do instrumento. Ele está bom sim. A medição é que está ruim. Essa eletrônica sempre tem um detalhe a mais. Então podemos concluir que o transformador de micro-ondas transformado para transformador de solda não tem perigo algum. Pode fazer tranquilamente. O problema está no enrolamento de alta tensão. Nunca use esse enrolamento para outra coisa. O perigo é grande, mas se você serrar ele fora, você terá um transformador comum. Bem, quase. O transformador de micro-ondas não é um transformador comum. Ele tem as lâminas curto-circuitadas para aumentar a impedância. Então, ele até pode ser usado como solda, mas só para as aplicações mais simples. Bom, era isso por hoje. E se você quiser construir uma solda a ponto usando o transformador de micro-ondas como descrito aqui, está liberado. Saiba que não tem perigo, desde que você monte o transformador dentro de uma caixinha, coloque o fusível de proteção, chave de liga-desliga, sinalização, tudo que um bom técnico eletrônico está acostumado a fazer nas suas montagens. E bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros
para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!